conflito teórico que ocorreu um pouco depois da Segunda Guerra Mundial entre os Estados Unidos e a União Soviética. Esse conflito se iniciou quando as duas superpotências tentaram influenciar outros países acerca dos seus sistemas políticos, econômicos e militares. A União Soviética buscava implantar o socialismo em outros países para que eles pudessem expandir a igualdade social, enquanto os Estados Unidos tentavam influenciar outros países com o sistema capitalista, que se baseava na democracia e economia de mercado. A União das Repúblicas Socialistas Soviéticas foi criada em 1922 pelos bolcheviques, liderados por Lenin, como uma das consequências da Revolução Russa de 1917. Existiu até 1991, quando foi dissolvida no contexto da crise do socialismo, com as reformas políticas e econômicas. A sede do poder da URSS era na capital russa, Moscou. A Rússia, república mais poderosa, comandou a URSS. Após a Segunda Guerra Mundial, a União Soviética se tornou a segunda maior potência econômica e militar do mundo. Destacou-se também na corrida espacial e na produção de armas nucleares. Ficou atrás apenas dos Estados Unidos, principal adversário e representante do modelo capitalista. Ela era composta por 15 repúblicas, ocupando um território de aproximadamente 22 milhões de quilômetros quadrados. Na década de 1980, a União Soviética possuía uma população ao redor de 290 milhões de habitantes. Os grupos étnicos com maior quantidade de habitantes eram os russos, 145 milhões, ucranianos, 44 milhões, uzbeques, 16 milhões, bielorrussos, 10 milhões e azeres, 6 milhões. O comunismo pode ser definido como uma doutrina ou ideologia, que visa a criação de uma sociedade sem classes sociais. De acordo com essa ideologia, meios de produção, que são as fazendas e as fábricas, deixariam de ser privadas para se tornarem públicas. Variedade era o que não faltava aos militantes comunistas. Em tempos tão agitados, é normal que os quadros dos partidos sejam constituídos por alguns que ainda de esquerda não são necessariamente comunistas e sim socialistas. Os comunistas não são socialistas? Esta questão é igualmente pertinente, visto que até a União Soviética se considera um partido socialista e não comunista. O comunismo seria o estágio final de uma sociedade que seria autogovernante e cooperativa. Assim, o socialismo é a estrada do tumultuoso caminho que o comunismo tem de percorrer. As 6 características do sistema comunista. A primeira, ser um partido completamente independente dos interesses, da ideologia, das pressões e ameaças do capital. A segunda característica, ser um partido da classe operária, dos trabalhadores em gerais, dos explorados e oprimidos. A terceira característica, ser um partido com uma vida democrática interna e uma única direção central. Quarta característica, ser um partido simultaneamente internacionalista e defensor dos interesses do país respectivo. Quinta característica, ser um partido que define a construção de uma sociedade sem explorados nem exploradores. Característica 6, ser um partido portador de uma teoria revolucionária que não só torna possível explicar o mundo, como indica o caminho para transformá-lo. O que é o socialismo? O socialismo é um sistema político e econômico criado no século XIX para confrontar o liberalismo e o capitalismo. A ideia foi criada a partir da realidade que o trabalhador subordinado, baixos salários e enorme jornada de trabalho. O socialismo defende a ideia de extinção da propriedade privada dos meios de produção e a tomada de poder por parte do proletariado. Uma das características que diferenciam o socialismo do capitalismo está nos meios de produção. Os meios de produção são propriedade da sociedade e todo o lucro gerado por elas é distribuído igualmente ao povo. Todas as pessoas são consideradas proletariados, ou seja, todas elas trabalham em conjunto com o propósito de melhorar a sociedade. Para que você entenda melhor, caso visite uma fábrica socialista, não verá patrões e nem empregados. Todos serão iguais, mantendo o bem da sociedade. O mercado socialista se difere do capitalista porque no capitalista existe concorrência e os valores podem ter uma elasticidade entre um mercado e outro, na distorção do sistema de preços, além de haver uma redução do incentivo aos trabalhadores, diminuindo sua prioridade, criando os efeitos sociais e políticos. O período da história dos Estados Unidos da América, entre 1945 e 1964, é marcado pela Guerra Fria e pelo crescimento das tensões diplomáticas e militares entre as duas superpotências militares da época, os Estados Unidos e a União Soviética. Este período também é marcado por uma grande explosão demográfica e pelo início do movimento dos direitos civis e do movimento feminista no país. A Guerra Fria teve início logo após a Segunda Guerra Mundial.
Só um pouquinho, só pra ela gravar aqui. A Guerra Fria teve início logo após a Segunda Guerra Mundial, pois os Estados Unidos e a União Soviética iriam disputar a hegemonia política, econômica e militar no mundo. A definição para a expressão da Guerra Fria é de um conflito que aconteceu apenas no campo ideológico, não ocorrendo embate militar. A definição para a expressão da Guerra Fria é de um conflito que aconteceu apenas no campo ideológico, não ocorrendo um embate militar declarado e direto entre os Estados Unidos e a União Soviética. O capitalismo é um sistema econômico em que os meios de produção e distribuição são de propriedade privada e com fins lucrativos. As empresas produzem para o mercado, ou seja, aqueles que podem pagar. Isso aumenta a riqueza de um grupo e a desigualdade das condições humanas de outro grupo. Na Guerra Fria, os Estados Unidos defendiam a expansão do sistema capitalista, baseado na economia de mercado, sistema democrático e propriedade privada. A paz entre capitalistas e comunistas é impossível ou impossíveis? Sistema capitalista. A paz entre o sistema capitalista e comunistas era impossível. A paz entre o sistema capitalista e comunista era impossível, pois os interesses de cada um eram contrários. A guerra era improvável porque o poder de destruição das duas superpotências era tão grande que um confronto entre eles seria a última opção. A Guerra do Vietnã ocorreu entre 1959 e 1975. Contou com a intervenção direta dos Estados Unidos e da União Soviética. Os soldados norte-americanos, apesar de todo o seu caráter, tiveram dificuldades em enfrentar os soldados apoiados pelos soviéticos nas florestas tropicais. A Guerra do Vietnã foi a primeira guerra televisionada em toda sua brutalidade, pois os americanos eles sentiam o cheiro de sangue dentro de suas casas e viam seus filhos morrerem inutilmente. Esse é um dos fatores contribuintes para a horrenda fama da Guerra do Vietnã. Como podemos ver, ele só queria defender os direitos naturais de vida. Não fechamos os olhos para uma parte tão presente da nossa história, pois a guerra não envolve somente os americanos e vietnamitas, mas sim todos os seres humanos. Não houve vencedores, assim como todas as guerras. O que fica é a dor prematura, a angústia, a destruição e a morte.